Aqueles que despertam Mangekyo Sharingan gradualmente perdem a visão. Frase dita pelo Itachi no capítulo 386 de Naruto e episódio 136 de Naruto Shippuden, para explicar ao Sasuke como funciona o Mangekyo Sharingan. Nesse mesmo capítulo, nos é explicada, ou melhor, contada, a história do Madara Uchiha, mas voltaremos aqui daqui a pouco. Mais pra frente no capítulo 601, o Madara manda a seguinte frase: a perda de visão é o destino inevitável de quem possui o Mangekyo Sharingan, mas há uma maneira de reverter isso. E que maneira é essa? Ela é mostrada lá no capítulo 386, na história do passado dele. E acredito que aqui ele também fale que, ao transplantar os olhos do seu irmão, o Mangekyo Sharingan evoluiu para o Mangekyo Sharingan Eterno. Muito bem, pessoal, antes de continuar, ative o seu Sharingan e use o poder do like para impulsionar o canal. Batemos recentemente a marca de 400 inscritos e agora é só rumo aos 500. Espero que possam apoiar o canal, é isso e continuemos o vídeo. E para que eu falei tudo isso que expliquei até agora? Bem, não é novidade para ninguém que a Sarada despertou o Mangekyo Sharingan no final de Boruto e agora em Boruto 2 Blue Vortex ela finalmente utilizou o poder do seu olho, que é muito bom, porque dá mais poder à personagem para o Boruto não ficar tipo cheio de NPCs, afinal, tipo, se só o protagonista evolui, os outros personagens não têm tanta importância, aí vira solo leveling. E olha que eu gosto de solo leveling, mas a construção também é importante. Não é todo anime que tem que ser um solo leveling. E nós vimos que é um poder absurdo que a Sarada possui. Afinal, ela controla a gravidade. Isso é simplesmente insano. Mas se vocês lembram direito, lá no início do vídeo, eu mostrei a frase dita pelo Itachi, que diz que a visão de quem desperta o Mangekyo Sharingan gradualmente é perdida. Então, a Sarada acabou de iniciar um cronômetro na bomba relógio, da bomba relógio até ela perder a sua visão. Mas como assim começou? A Sarada não tem o Mangekyo Sharingan há 3 anos? Bem, sim e não. Sim, ela despertou já faz 3 anos, mas ela não usou durante esse tempo todo. Vamos voltar novamente ao capítulo 386, na batalha do Sasuke contra o Itachi, e também que é o episódio 136 do anime. O Itachi diz que, desde o dia em que você desperta, seus olhos começam uma lenta descida para a escuridão. Quanto mais você os usa, mais rápido esse processo avança. Eventualmente, o caleidoscópio perderá a sua luz. Ou seja, a visão da Sarada já seria perdida em algum momento, mas demoraria muito tempo até isso acontecer. Mas agora que ela usou Mangekyo Sharingan, esse tempo foi encurtado, e com o passar do tempo no mangá, a tendência é esse tempo ir diminuindo conforme ela ir usando o Mangekyo Sharingan. Afinal, como Itachi diz, usar o poder só vai agravando a condição de cegueira. E ela só não perdeu a visão ainda por não ter usado o Mangekyo Sharingan, porque se formos ver, o Sasuke perde a visão no ano, ou melhor, na semana ou alguns dias depois que ele desperta o Mangekyo Sharingan. E após usar continuamente o seu poder, ele teve que transplantar os olhos do Itachi para alcançar o Mangekyo Sharingan Eterno e não perder a visão. E sabendo do contexto atual do mangá de Boruto 2 Blue Vortex, nós sabemos que as Shinjus são uma ameaça tremenda e a Sarada até tem uma Shinju especificamente atrás dela, que é o Idari. Então ela vai precisar de usar esse poder. Isso sem falar que a gravidade é o poder de apenas um dos olhos da Sarada. Ainda falta um poder para ser descoberto e também tem o Susanoo, que é um poder que qualquer pessoa que tenha 2 Mangekyo Sharingans ou que tenha despertado 2 Mangekyo Sharingans consegue utilizar. Então, a Sarada com certeza vai começar a perder a visão logo. E é aqui que o Orochimaru entra. O Orochimaru não desistiu da sua obsessão por Uchiha. Afinal, quem não quereria fazer parte do clã mais roubado da obra? O Orochimaru acaba por usar um sujeito como experimento, o Shin Uchiha. O Shin é um experimento do Orochimaru que possui uma habilidade genética de não rejeição de órgãos. Basicamente, você pode pôr o que quiser no corpo dele, rim, coração, pulmões, e o corpo dele não vai rejeitar.
E por causa disso, o Orochimaru o usa nos seus experimentos para o Sharingan e mais tarde os seus clones também. E esse é o ponto. Atualmente não existem mais Uchihas, é só o Sasuke e a Sarada. E o Sasuke, além de só ter um olho, tá selado. Então, em um possível futuro que ela perca a visão, ela terá que depender do Orochimaru para ajudá-la. Ok, tudo bem explicado e proposto, mas há dois problemas que ficam em aberto. Primeiro, o transplante até agora foi dito como funcional apenas entre membros próximos da família. Por exemplo, Madara e o irmão dele, e o Sasuke e o Itachi. E o segundo ponto é, para alcançar o Mangekyo Sharingan eterno, os olhos transplantados precisam ter o Mangekyo Sharingan desperto. E nós sabemos que os clones e o próprio Shin não possuem o Mangekyo Sharingan. Me corrijam se eu estiver errado, mas eles não têm. Então isso não é possível, certo? Bem, é aqui onde está a base da teoria. O Orochimaru já conseguiu obter o Sharingan. Então, na minha cabeça, nada o impediria de conseguir de alguma forma o Mangekyo Sharingan para ajudar a Sarada. Ele tem essa capacidade, ou eles podem fazer com que isso seja possível dentro da obra. E assim, o Orochimaru, por todos esses fatores, é o único que pode impedir a cegueira da Sarada. E basicamente essa é a teoria. O Orochimaru é alguém que tem os meios e a capacidade de devolver a visão a Sarada, ou fazer com que ela desperte o Mangekyo Sharingan eterno para que ela não fique cega. Porque a não ser que o Kishimoto e o Kimoto decidam quebrar a lore de Naruto em Boruto True Vortex, não tem saída. A Sarada vai começar a perder a visão. Aconteceu com o Kakashi, aconteceu com o Itachi, aconteceu com o Sasuke e até o Madara. Todos eles, após despertar o Mangekyo Sharingan eterno e usarem constantemente, eu tô a falar constantemente porque o Kakashi não usava assim tanto, e só muito mais pra frente na história é que ele vai sentir os efeitos. Já o Sasuke, ele começou a sentir muito cedo, porque logo após ele despertar, ele começou a usar a rodo. Ele não parou. Então, a degradação da visão dele foi muito mais rápida e foi possível vermos o quão rápido é que essa condição pode avançar se a pessoa usa muitos poderes. Na situação em que Boruto True Vortex se encontra atualmente, a Sarada é alguém extremamente necessária, uma das shinobis mais fortes que tem na vila atualmente. Então não tem como ela ficar fora das batalhas. Sendo assim, nós podemos ver talvez nos próximos 20, 30 capítulos, ou até menos que isso, a Sarada começar a sentir os efeitos, ela começar a sentir que a sua visão vai desaparecendo com o tempo. E então é nesse ponto que eu acho que o Orochimaru poderá voltar aos holofotes da história como um benfeitor que ajudará a Sarada a despertar o Mangekyo Sharingan eterno. Mas bem, pessoal, essa é apenas a minha teoria. Criei mesmo assim do nada, uma ideia que surgiu enquanto eu estava lendo os capítulos. Espero que tenham gostado e deixem vossas especulações, as vossas ideias, o que acharam da teoria, as vossas próprias teorias nos comentários, que tipo de vídeos é que vocês gostariam de ver aqui no canal. Lembrando mais uma vez que o que eu disse aqui são apenas teorias e especulações, nada concreto, apenas a minha opinião. Eu preciso de lembrar isso várias vezes, há pessoas que podem não entender. E se gostaram, deixem um like, se inscrevam se não forem inscritos e até a próxima.